Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo de aula aqui no meu canal. Eu sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês a continuação do nosso estudo aí referente à disciplina Matemática Discreta 2. Esse vídeo aqui, gente, é um primeiro vídeo referente a um tema bastante relevante aí da teoria dos grafos, que é o problema do caminho mais curto. Para a gente entender esse problema, eu decidi começar com uma motivação, ou seja, um exemplo no qual nós vamos começar a pensar como resolver, mesmo sem ainda saber a teoria necessária para o mesmo. Mas é um problema assim, que eu diria que ele é fácil de ser entendido, e o algoritmo também, para a gente estar conseguindo essa solução, ele não é complicado, tá certo? Mas esse primeiro vídeo aqui ele é mais para apresentar, nos motivar a estudar o tema, tá certo? Então, olha, o exemplo aqui consiste no seguinte: consideremos um sistema de linhas de frete de mercadorias terrestres em certa região composto por 8 cidades. Foi montado um modelo via grafos representando cidades por vértices e as tarifas aplicadas em reais por tonelada, entre elas, como sendo o peso das arestas conforme o grafo a seguir, esse grafo aqui. Então, olha, note que aqui eu tenho 8 cidades, ó, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 representam as cidades, são os vértices do meu grafo. E o peso eu coloquei aqui próximo da aresta correspondente. Então, por exemplo, o custo por tonelada para eu levar uma mercadoria da cidade 1 para a cidade 2 é de R$ 25 por tonelada. Então, se eu tiver 2 toneladas, R$ 50 por tonelada. Da cidade, por exemplo, 7 para a cidade 6, ou 6 para 7, R$ 30 por tonelada. Tá certo? Então, a empresa usou uma metodologia para dar esses custos. Mas, professor, esses custos têm a ver somente com distância? Porque, se for distante, obviamente vai custar mais. Se for... Não necessariamente só com distância, mas tem a ver com, por exemplo, qualidade da pista. Isso pode ser levado em conta na hora de montar isso. Pode ser levado em conta a quantidade de pedágios que tem entre uma cidade e outra. Então, tudo isso aí foi posto num pacote, e foi dado esse custo aqui, que leva em conta todas essas variáveis aí que podem ter. Então, nós pegamos esse problema, que ele pode ser considerado até um problema de mais de uma variável, digamos assim, que reflete o custo, e tentamos ponderar isso tudo num único valor, tá certo? Então, nós criamos aqui o nosso grafo, tá certo? Então, o que acontece? Surgem perguntas interessantes. Imagine, vamos começar com um exemplo básico, que eu queira levar uma mercadoria da cidade 1 para a cidade 6. Percebe que não é uma trajetória direta. Então a gente tem que aqui dentro das possibilidades, escolher uma trajetória. O problema é exatamente o seguinte: qual trajetória vai apresentar para mim um custo mínimo em levar uma mercadoria da cidade 1 para a cidade 6? A gente poderia, por exemplo, pegar uma aleatória, pegar algumas aleatórias e escolher a menor delas. Então vamos pegar aqui 2 trajetórias. Então nosso objetivo, vamos escrever aqui no quadro, é ir da cidade 1 para a cidade 6 com custo mínimo. Não vou apresentar a resposta nesta aula. Por sorte, pode ser que a gente tenha essa resposta mínima, mas não é o objetivo. O objetivo é que a gente começar a entender a motivação por trás de estudar isso aqui. Então nós temos aqui, C1. Eu poderia ir de C1 para C2, de C2 para C7 e de C7 para C5. Então, eu faria o trajeto C1, C2, C2, C7, C7, C6. 1, 2, 7, 6. Então, teve um custo de quanto? Aqui de C1 para C2, eu tenho um custo de 25. Vou anotar aqui em cima. De C2 para C7, 50. O custo está posto aqui ao lado dessa aresta. E de C7 para C6, 30. Então, eu teria um custo total de quanto? Nesse caso aqui, 25 mais 50, 75. Com 30 dá R$ 105 por tonelada da mercadoria que ele vai levar. Só que você olhando, melhor, você acha um outro trajeto, que poderia ser esse aqui, C1, C5, C7,
C6, C1, C5, C7, C6. Olha só, de C1 para C5, eu gastei 20, gasta-se 25 por tonelada. De C5 para C7, gasta-se 30. De C7 para C6, gasta mais 30. Então, observe o seguinte. O nosso custo total, dessa vez, ele diminuiu. Foi para quanto? 25 com 30, 55. Com mais 30, 85 reais por tonelada. Eu não vou afirmar que esse é o caminho mais curto. Pode ter outro. Ou pode ser esse. Mas observe a diferença de 20 reais por tonelada, que no final das contas, se a empresa calcular errado, ela vai estar perdendo, por exemplo, vai fazer um transporte de, digamos que ela transporte 500 toneladas de um certo produto por mês, usando a trajetória de cima e não a de baixo. Então você vai ter uma diferença de 20 a mais por tonelada. 20 vezes 500 vai dar o que aí? Vai dar uns 10 mil reais de diferença. Ou seja, vai ser uma diferença grande, né, que vai impactar, de fato, né, no orçamento da empresa, no caixa aí da empresa. Beleza? Então, a motivação para estudar um problema desse, ele é muito forte. Na verdade, isso aqui já é largamente aplicado aí nas mais diversas áreas, tá certo? Claro que uma das mais comuns, a gente vem logo na nossa mente, seria essa área de logística aqui, né? Transporte de mercadorias. O que acontece? Você pode falar assim, não, professor, vamos começar a tabelar, né? Vamos por inspeção, já que aqui eu só tenho 8 cidades, a gente tabela, olha, de C1 para C6, a trajetória é menor e busca-se lá, né, por tentativa e erro, tá certo? Busca-se tentativa e erro até achar, né? Uma e exaurir todas as possibilidades, afinal eu só tenho poucas trajetórias, entre aspas, né, possíveis nesse gráfico aqui, que na verdade são até muitas, né, mas para a gente achar o caminho mínimo não é tão complicado assim entre cidades. Então eu teria o par C1, C2, C1, C3, C1, C4, C1, C5, C1, até C8, depois C2, C1 já foi colocado lá de cima, né, aí a gente teria C2, C3, C2, C4, C2, C3, aí a gente colocaria todas aqui, tá certo? Essas trajetórias e poderia mapear. O problema é que se eu tiver uma situação onde eu tenho muito mais cidades, a gente fazer esse mapeamento prévio e já colocar ele no banco de dados, talvez o banco de dados ficasse muito grande. Seria melhor a gente pensar no algoritmo o seguinte, ele vai ter lá esse mapa, aqui, postado nele, esses dados, que são relativamente poucos, né? Você vai ter os vértices, sei lá, 500 vértices, e vai ter lá 6 mil estradas que os ligam. Ou bem menos trajetórias, sei lá, 700 trajetórias, 800, 2.000 trajetórias, né, entre essas cidades. Possíveis rotas de uma mercadoria de uma para outra. E aí você pode pensar o seguinte, poxa, se você fosse armazenar todas as combinações possíveis de uma cidade para outra, daria um arquivo muito grande. O que você faz? Você armazena somente esses dados, né, o seu mapa, com o peso, né, de cada trajetória mais simples entre uma cidade e outra, que são onde o seu transporte vai passar, né, e ensina ao computador a calcular isso lá na hora. Então o cliente fala, olha, eu quero que você leve da cidade X, né, a mercadoria, para a cidade Y. Então você só digitaria lá X, digitaria, né, a cidade inicial, cidade Y, cidade final, e bateria lá, o programa calcularia, né, esse caminho mínimo. Então ficaria o quê? Você exigia menos espaço de armazenamento e deixaria o quê? Para na hora que você precisasse desse valor mínimo que fosse calculado. Então essa é a motivação para a gente estar estudando, né, um algoritmo que faça, né, que nos dê essa trajetória mínima, tá certo? Então é isso aí que a gente vai fazer nos próximos vídeos. É um problema, eu tenho certeza que vocês entenderam, às vezes a gente complica demais ao explicar, mas assim, veja que é um problema muito, muito, muito relevante, certo? Com inúmeras aplicações, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Muito obrigado, gente. Até a próxima.